Amém, meus amados? Graças a Deus. Vamos ver o que o Senhor quer falar hoje, então, conosco. Livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 22, versículo 17. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Ó, lá diz assim, ó, ditados dos sábios. Então a nossa mensagem hoje é sobre conselhos, tá? Diz assim: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento. Amém? Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Então, irmãos, vocês sabem que toda terça-feira eu falo um pouquinho sobre como que nós temos que viver como verdadeiros cristãos, né? E então, na terça-feira a palavra é mais de ensinamento. Então, por isso, né, que eu trouxe hoje para vocês vários conselhos que não são meus, são de Deus, são da palavra do Senhor, que eu também tenho que colocar em prática na minha vida. Amém? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que quem não ouve e não atende aos conselhos que lhes são dados, um dia vai ouvir a palavra coitado. O que significa isso? Tem gente que não dá valor quando recebe um conselho, né? Tem pessoas que se acham muito sábios, muito importantes e que não precisam de conselhos de ninguém. Mas aqui são conselhos do próprio Deus, da sua palavra. Então é para o nosso bem. Mas aquele que não ouve conselho, um dia vai ouvir a palavra coitado. Ou seja, não escutou a orientação, vai fazer coisa errada na vida, a vida inteira. E um dia vão olhar para ele e vão dizer, coitado, fez tudo errado, né? Então eu quero te falar a importância de nós ouvirmos conselhos. É claro que você tem que observar quem está te dando um conselho, se essa pessoa tem condições de aconselhar alguém. Mas assim, conselhos vindos da palavra, sempre aceite. Sempre. Ah, pastora, mas isso que a Bíblia está me falando, eu não quero fazer. Então Deus não obriga a pessoa a fazer. Mas mais tarde vai ter a consequência. Domingo aqui na pregação eu falei o quê? Que todo pecado tem consequência, né? Então, a decisão de uma pessoa, se ela vai querer ouvir conselhos de Deus ou não, conselhos de alguém usado por Deus ou não, é a decisão dela. Mas daí vai ter as consequências. E aqui, então, todos os que eu listei hoje aqui, né? Eu fiz uma listinha aqui hoje, ó, para poder te falar, para eu não esquecer de nada. Espero que dê tempo de eu falar todos. Se não der tempo, semana que vem, se Jesus permitir, nós terminamos. Mas assim, então, todos aqui vêm da palavra do Senhor. Então, não sou eu que estou te falando, porque eu tenho que fazer igual, certo? Amém? É a palavra de Deus que fala para todos nós, mas Deus está falando então através da minha boca agora.
Então, conselhos nós temos que ouvir, e os conselhos que Deus nos dá, eles são práticos. O que é isso? É para nós viver melhor, né? Sempre. Deus nunca vai mandar você fazer uma coisa que vai te prejudicar. Mesmo que na hora você diga assim, não, mas isso aí não tá bom, eu não gostei. Deus conhece o lá na frente, como eu digo sempre, Deus enxerga depois da curva, nós não, né? Deus conhece tanto o passado quanto o presente e o futuro. Por quê? Porque Ele é atemporal, Deus é o Senhor do tempo, Ele criou o tempo, Ele não está sujeito ao tempo, Ele fez o tempo. Então, Ele sabe o que vai acontecer amanhã, nós não sabemos, mas Ele sabe. Então, por isso nós devemos ouvir. E o primeiro conselho que eu anotei aqui, então, não dê valor à aparência, mas dê valor ao caráter. Como assim, pastora? Geralmente as pessoas do mundo, a sociedade em geral, podemos dizer assim, né? E inclusive cristãos, mas vamos entender aqui que as pessoas que ainda não conhecem Jesus praticam mais isso, mas eu não estou dizendo que os cristãos não façam isso. Tem gente que faz e está errado, né? Mas tem gente, então, a sociedade, o mundo, o nosso mundo de hoje, ele está tão corrompido que ele não dá valor ao caráter das pessoas. Ele dá valor à aparência. Então, se chega uma pessoa em um determinado lugar, bem vestido, e chega outro com uma roupa mais simples, às vezes até suja, porque trabalhou o dia inteiro, algumas pessoas vão querer dar lugar privilegiados para aqueles que estão bem arrumadinhos. Então é valor da aparência, né? A Bíblia mesmo nos fala, Jesus nos fala, que nós não devemos fazer distinção entre as pessoas. Então, por exemplo, aqui na igreja, se chega uma pessoa toda coberta de ouro, com roupas caríssimas de marca, e se quem está dirigindo o culto, no caso, pastor, pastora, líderes, vão dar um lugar especial para essa pessoa e vão deixar que outra pessoa que está vestido bem simples fique num lugar mais comum, está fazendo a acepção de pessoas. E Deus não faz acepção de pessoas. Por quê? Por causa que diante de Deus, todos nós somos feitos do barro, como eu já falei para vocês, nós somos feitos. Terça-feira passada eu preguei sobre os vasos, né? O vaso do oleiro. Todos nós somos barro nas mãos do Senhor, que nos molda conforme Ele quer. Então nós somos feitos do mesmo material. Não importa se a pessoa está bem vestida ou mal vestida. Somos todos iguais. Mas infelizmente tem pessoas, tanto cristãos como não cristãos, que preferem dar maior atenção, vamos dizer assim, para aqueles que estão bem arrumados, para aqueles que têm maior condição financeira. E isso diante de Deus não vale nada. O Senhor criou a prata, o Senhor criou o ouro, o Senhor criou todas as coisas. Isso não influencia Deus, né? Deus não se deixa contaminar, Deus não se deixa influenciar. Ele é Deus. Mas as pessoas, né, às vezes fazem isso. Então chega alguém que tem nome, né, que tem um sobrenome famoso, o senhor fulano de tal, vamos tratar bem essa pessoa e vamos menosprezar a outra. É errado. E vai prestar contas ao Deus Todo-Poderoso por isso que faz.
Então, diante de Deus, nós somos todos iguais. As pessoas é que fazem diferença entre umas e outras. Por quê? Porque não basta, irmãos, ter casca. Tem que ter conteúdo. O que significa isso? Às vezes, quando eu explico sobre isso aqui, eu gosto de dar o exemplo dos concursos de Miss. Vocês sabem que tem os concursos de Miss Brasil, Miss Universo. E por que eu gosto de usar esses conselhos? Desculpe, esse exemplo. Porque geralmente a gente vê assim, aquelas moças que estão lá representando, concorrendo no concurso, né? São lindíssimas e são bonitas mesmo, né? Mas, não estou dizendo que são todas, tem umas agora que, graças a Deus, já sabem falar, né? Mas tem umas lindas, maravilhosas, que quando abre a boca, só sai bobagem. Quer ver se você já assistiu? Quem é aqui que já assistiu um concurso de Miss? Alguém já assistiu? Às vezes, porque eles têm a parte da entrevista com as moças, né? Elas não sabem falar. Então, quer dizer, só tem casca. Não tem conteúdo. Não tem nada de bom dentro de si para passar para os outros. Então, é só aparência. É só a casca. Não tem conteúdo. E, às vezes, uma que não é considerada tão linda, tão maravilhosa, abre a boca, você fica bobo de ouvir. E quer ouvir mais. Por quê? Porque tem conteúdo, sabe falar, sabe assuntos, né, que vão edificar. Então, esse exemplo do concurso de Miss eu sempre uso quando eu falo disso, porque demonstra bem. Então, estão lá aquelas moças lindas, maravilhosas. Mas também tem um detalhe, às vezes saem dali, que a gente vê na televisão, né, aquelas moças assim, lindíssimas. Não estou dizendo que são todas, e nem sei se hoje em dia pode isso, mas chega em casa, arranca o aplique do cabelo, tira os cílios postiços, tira o enchimento daqui, o enchimento dali, vira um bichinho da goiaba, né? Então é só casca. Tira a unha postiça, tira dente postiço, que até hoje isso hoje usa, né? Então, de que adianta? Tem aquelas que eu não estou dizendo, se você usa, não estou te criticando, tá? Eu acho bonito, mas na medida certa. Se você usa cílios postiço, fica lindo, fica bonito, pode usar, não é pecado. Mas tem umas que parece que usam um espanador, que vai fazendo assim na frente. Vocês estão rindo porque é verdade, não é? Então tira, fica uma casca feia. E não tem conteúdo algum. Então, as irmãs não me entendam mal, tá? Se você tem cílios postiços aí e gosta de usar, use. Só estou dizendo que tem umas que exageram, que o cílio chega lá na porta e ela ainda está aqui. É, né? É. Tem uns que dá problema, né? Então, mas é só um exemplo que eu estou usando, né, irmãos? Mas então, assim, dar valor à aparência e não dar valor ao caráter da pessoa é uma coisa que você nunca deve fazer. Então, um conselho para todos nós. A Bíblia diz isso, Jesus falou isso. Quando Davi foi escolhido para ser rei, né, que Deus mandou o profeta Samuel ir na casa do pai de Davi para ungir a Davi, ele não sabia quem que era da família de Davi que ia ser ungido. E ele foi olhando os irmãos de Davi, e tinha uns que eram guerreiros, iam para a guerra, eram soldados, e eram fortes, bonitos, altos, né, com armadura. Ele achou que era um daqueles lá. E daí Deus disse para ele: Samuel, não olhe a aparência. Eu não olho a aparência, eu olho o coração. Então, a aparência diante de Deus não é nada. Aí chamaram Davi. Davi veio lá, um menino mirradinho, baixinho, ruivinho. Davi não era um galã, conforme a Bíblia fala,
Mas, eu estou dizendo que a Bíblia diz que Davi não era bonito, tá, irmãos? É isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que a Bíblia fala coisa errada. Estou dizendo que as características de Davi, que a Bíblia nos fala, nos faz entender que ele não era um galã, ele não era um príncipe. Mas mesmo assim, Deus escolheu. Então, nunca dê valor para a aparência. É claro que a gente tem que andar bem arrumadinho, bem limpinho. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é, quando você conhecer alguém, procure conhecer o caráter da pessoa. Não se deixe levar por aparência. Amém? Então, esse é um conselho que a Bíblia nos dá. Vamos ler João 7, 24. João 7, 24. Não julgueis pela aparência, mas julgais segundo o reto juízo. Então, a aparência, irmãos, não é nada. Porque eu posso estar vestida de ouro, de prata, de pedras preciosas e ser uma pessoa que não vale nada. Então, cuidado. Não se deixe enganar, tá? A pessoa às vezes só tem casca e não tem conteúdo. Lembre lá do exemplo que eu dei das Miss, né? Miss Brasil, Miss Universo, esse tipo de concurso. São lindas, mas não tem conteúdo, não passam nada de bom para ninguém. Não estou dizendo que todas, mas algumas são assim. Outra coisa, o que você é, meu irmão, é muito mais importante do que o que você faz. Olha só, nós temos que fazer a obra de Deus com amor, com carinho, mas não adianta nós fazermos a obra de Deus se nós não formos de Deus. Então tem muita gente nesse mundo aí, que hoje em dia está pregando a palavra, está enchendo igrejas, está fazendo peripécias no nome de Jesus. Mas quem a pessoa é para Deus é mais importante do que o que ela faz. Amém? Entendido isso? Não estou dizendo que você tem que cruzar os braços e não fazer nada para Deus, não é isso. Estou dizendo que o que você é vai refletir naquilo que você faz. Então, tudo que você fizer, que seja para a glória de Deus. Mas não adianta você fazer uma coisa e ter um outro tipo de coração. Entendido isso? Então, o que você é, se você é honesto, se você é fiel a Deus, se você é uma pessoa íntegra, reta, tem um bom caráter, Deus valoriza isso. Não adianta você fazer um monte de coisa para mostrar para os outros e não ser do jeito que Deus gosta. Então, é melhor ser do que fazer e ter. Entendido isso? Amém? Então, nós temos que fazer a obra de Deus com certeza. Se não fizermos, Deus vai cobrar de nós. Mas antes de nós fazermos a obra de Deus, nós temos que deixar o Espírito Santo fazer a obra dele dentro de nós. Porque não adianta nós ir pregar a palavra se nós não vivemos a palavra. Entendido? Amém? Então, assim, talento é um dom, caráter é uma escolha. Tá? E não basta ser aplaudido pelos homens, né, irmãos? Muitos são aplaudidos pelos homens. Mas não importa isso diante de Deus. O que importa é ser aprovado por Deus. Então, ser aplaudido pelos homens não ajuda em nada para a salvação, para uma vida reta. Mas ser aprovado por Deus é o que importa. Amém? Então, isso aqui tudo entra na parte da aparência. Não se deixe levar por aparência. Tá? Primeiro conselho, então. Vá guardando aí no teu coração. Não se deixe levar, ou seja, não dê maior valor à aparência do que ao caráter. Outro conselho. Fazer porque todos estão fazendo. Não posso ser assim. Por quê? Lá em 1 Coríntios 10, 23 fala, né?
Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então você pode fazer da tua vida, eu posso fazer da minha vida o que eu quiser, o que você quiser. Podemos fazer da nossa vida. Somos livres para fazer o que quiser da nossa vida. Porque tem pessoas que dizem assim, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Correto, está certa, a pessoa está certa. Ela faz o que ela quer, só que vai ter consequência do que ela vai fazer. Mas então assim, não caia nessa de dizer, fulano de tal faz tudo errado e se dá bem na vida. Então eu vou fazer também. Você pode? Pode, mas não deve. Tem diferença de poder fazer e de dever fazer. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Vamos ler? 1 Coríntios 10, 23. Diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então você e eu, nós somos livres para fazermos o que quiser da nossa vida. Se eu quiser roubar, se eu quiser mentir, se eu quiser matar alguém, eu posso fazer. Mas eu devo fazer? Um cristão deve ser assim? De modo algum. Então tudo me é lícito, ou seja, eu posso fazer. Mas nem tudo me convém. Não dá certo, não combina. Então não devemos fazer. E outra coisa, a pessoa que diz assim, eu vou fazer porque todos estão fazendo, não tem opinião própria. Uma pessoa que não tem opinião própria, ela é igual ao vento, né? Para o lado que... Igual ao vento não, desculpe. Anda com o movimento do vento. Para o lado que o vento bate, a pessoa vai. Não podemos ser assim. Nós temos que ter opinião própria. Nós temos que ser pessoas que saibam o que estão fazendo da sua vida. Então, se eu tomar uma decisão de fazer, eu vou fazer pela minha cabeça, pelo meu coração, seja lá como você quiser entender. Mas não porque os outros estão fazendo. Mas nós temos que lembrar o seguinte, a nossa cabeça, ou seja, os nossos pensamentos e o nosso coração, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então nós não podemos ouvir tudo que o nosso coração quer. Às vezes você quer uma coisa, mas a palavra de Deus diz outra, totalmente ao contrário. Então não podemos fazer. Mas no momento que você tomar uma decisão, cumpra aquilo que você decidiu, porque você é livre, né? Mas tome essa decisão segundo a palavra de Deus. Tome a decisão orientado pelo Espírito Santo. Porque senão você só vai fazer bobagem. Todo mundo que decide seguir o seu próprio coração só faz bobagem. Então não tem opinião própria. É triste a pessoa que não tem opinião própria. Porque chega um e diz assim, hoje eu acho que eu vou comer feijão com arroz. Aí ela diz, só um exemplo, né? Ela diz, é verdade, vamos comer feijão com arroz. Aí chega outra e diz assim, não, feijão com arroz é ruim, acho que hoje eu vou comer macarrão. É verdade, então feijão com arroz é ruim, vamos comer macarrão. É um exemplo bem simples para você entender. Quem não tem opinião própria, anda pela cabeça dos outros. E quem anda na cabeça dos outros é o quê? Piolho. Quem anda na cabeça dos outros é piolho. Então tem opinião própria, meu irmão. É a tal da Maria vai com as outras, né? Não tem opinião própria e vai com o pensamento dos outros. Então não devemos ser assim. Então o segundo conselho a Bíblia nos diz. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, não faça porque todos os outros estão fazendo. Eu costumo dizer sempre, todos os outros estão indo para o inferno, você quer ir também? Se a pessoa disser que quer, aí a gente não pode fazer nada. Você quer ir para o inferno? Quero. Que nem tem uns aí que falam na internet umas bobagens enormes, né? Porque no inferno é mais divertido, porque eu quero ir para lá, não sei o que. Então vá.
Nós só não podemos dizer vá com Deus, porque daí não tem como dizer vá com Deus, né? Mas se quer, nem Deus proíbe, então nós quem somos para proibir? Vá. Mas você não vá, você não faça. Então são conselhos para nós saber viver como cristãos, irmãos. Nós não podemos viver igual ao mundo, nós temos que viver igual a Cristo. Se Jesus não fazia, eu também não vou fazer. Amém? Outro conselho. Tem gente que não leva a sério a lei da semeadura. Domingo eu falei aqui também sobre a lei da semeadura. O que é a lei da semeadura? Tudo que você planta, você vai colher. Que nos fala em Gálatas 6:7. Então, se você semeia honra, você vai colher longevidade. O que é isso? Vida longa. Se você é uma pessoa que vive em honra, mas essa honra, eu estou dizendo assim no sentido de bom caráter, ser uma pessoa de exemplo, ser uma pessoa que os outros possam se espelhar. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa de Deus, né? Você vai colher bênçãos. E um detalhe, vamos ler ali primeiro que Deus continue explicando. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Pode pôr o 9. Então, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, nós temos que plantar coisas boas para poder colher coisas boas. É a lei da semeadura. Se você planta feijão, você vai colher feijão. Se você planta laranja, você vai colher laranja. Se você planta alface, você não vai colher repolho, né? Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então, se você planta o bem, você vai colher o bem. Agora, se você é uma pessoa que não dá valor para a lei da semeadura e só vive falando bobagem, você só vai colher coisa errada. Porque as palavras são sementes. Tudo na vida é semente, irmãos. Eu quero que você entenda isso. Tudo na vida é semente. O que você faz, você está plantando e vai colher mais tarde. Agora, falando aqui a respeito das palavras, as palavras, elas têm um retorno rápido e certeiro. Por quê? Porque a Bíblia nos diz também que da nossa língua, ou seja, das nossas palavras, ali nas palavras tem o poder da vida e tem o poder da morte. Então, conforme o que você falar, você vai ser. O que você fala para os teus filhos, eles vão ser. Por exemplo, tem mães, tem pais que só falam coisa ruim para os filhos. Porque não vale nada, porque não presta, porque é mal educado, porque é isso, porque é aquilo. A criança vai crescer assim. Mas aquele pai, aquela mãe que corrige o filho. E Jesus disse, corrigir não é bater até matar. Corrigir é muitas vezes apenas dar um castigo. Se for preciso dar umas palmadinhas, pode dar sim, né? Mas Jesus, a palavra de Deus nos avisa, nunca a ponto de machucar. Hoje é proibido, né? Não pode, Deus o livre, se encostar o dedo numa criança. Mas a palavra de Deus nos diz, corrija a criança enquanto ela é pequena, porque quando for velha ela não vai se desviar da presença de Deus. Agora, aquela mãe, aquele pai que só chama palavrão, porque esse demônio, porque isso, porque aquilo, o filho, a filha vai ser isso. Por quê? Porque nas palavras tem poder. Mas o meu filho, a minha filha realmente são virados. Mas você tem o poder de mudar isso neles. Ao invés de chamar de demônio, chame de abençoado. Mas esse meu filho é abençoado.
Mas essa minha filha é uma bênção. Mas esse meu filho é educado. Mas não é educado, pastor, é bem mal educado. Mas você está falando bênção para ele ser, ele vai se tornar. Entendido isso, irmãos? Então é assim que a palavra nos orienta. As palavras são sementes. Se você está plantando coisas boas na vida dos teus filhos, você vai colher coisas boas na vida deles. Eu não gosto de falar de mim, irmãos, não gosto de falar de mim, nem muito menos nas pregações. Mas aqui eu quero só te dizer assim, desde pequena, eu nunca fui de falar palavrão. Nunca. Minha mãe e meu pai sempre nos ensinaram isso. Nunca eu abri a minha boca para dizer um palavrão. Quando o Felipe era criança, ele está ali, ele sabe disso, eu nunca disse um palavrão assim. Eu nunca falei. Nunca falei. Quando precisava corrigir, corrigia. Precisava surrar, surrava. Mas abençoando. Não estou dizendo aqui para você surrar teu filho, tá? Estou dizendo para você corrigir com amor. Agora, se for preciso uns tapinha, a Bíblia orienta a dar. Só que tapinha, irmãos, é aonde? É na bunda. Em lugar nenhum mais. Não bate na cabeça, não bate no corpo. Nada disso. E mesmo é para corrigir, não é para maltratar. A palavra fala isso, mas hoje Deus o livre. E conselho tutelar. Né? É assim ou não é? Mas Deus tem muito mais conhecimento que qualquer autoridade humana. E Ele diz que é para corrigir a criança. Então por que não corrigir com amor? Daí quando cresce, vira bandido, quem vai corrigir é a polícia. Então é melhor que o pai e a mãe corrijam com amor do que a polícia mais tarde. É assim ou não é? Vocês concordam comigo? Então, a lei da semeadura. Olha o que você anda falando para os teus filhos. Tudo que você falar, eles vão ser. Tudo que você falar, você vai na vida deles. Cuidado. Ame, cuide, corrija, trate bem. Não maltrate, mas eduque. Né? Com palavras que você sabe que são semente. Deus disse isso. Então, não levar a sério a lei da semeadura só vai trazer problema. Se você planta coisa ruim na vida dos teus filhos, você não vai ter um filho abençoado mais tarde. Então plante coisa boa. Aqui foi só um exemplo que eu dei dos filhos, tá? Mas isso é em qualquer área da vida. Se você fala mal do teu emprego, você não vai ter um emprego abençoado. Você nunca vai estar feliz. Tem gente que é assim, ó, fala mal do patrão. Mas daí ganha conta, o que vai fazer? Então, abençoe o teu patrão. Abençoe, porque é dali que tem vindo o teu sustento. São palavras de semeadura. Abençoe. E se não está contente com o serviço, peça a conta. Mas não fale mal do patrão. Porque você está plantando e você vai colher. Então dê valor para tudo que Deus entrega nas tuas mãos. Né? Tem gente que reclama, mas não quer sair do serviço. E daí, se você sair, tem 500 que quer o teu serviço. Então valorize o que você tem. Outro conselho. Nós lemos o versículo, né? Lemos. Outro conselho. Acho que não vai dar de falar tudo, não. Outro conselho, tem pessoa que não protege a sua área vulnerável ao pecado. Domingo aqui a pregação foi sobre o pecado. O que é o pecado, o porquê do pecado, tudo isso então nós falamos domingo. E uma coisa, irmãos, cada um de nós tem uma área fraca, um ponto fraco. Cada um de nós tem uma dificuldade em determinado pecado. Por exemplo, tem gente que o ponto fraco da pessoa é a parte sexual. Então a pessoa tem que vigiar nessa área, depois, né, que se converteu, vigia para não cair de novo. Tem gente que o ponto fraco da pessoa é a língua.
fala fofoca, fala mal de todo mundo. Tem que tomar cuidado. Não pode ser assim. Tem que vigiar, porque o diabo conhece o ponto fraco de cada um de nós e ele vai colocar situações na nossa vida para nos fazer cair novamente no erro. Tem gente que o ponto fraco é a mentira. Mente, que às vezes até a pessoa mesmo que está mentindo acredita na sua mentira. Então tem que vigiar a área vulnerável do pecado na vida. Cada um de nós tem uma área, uma fraqueza. Então essa fraqueza tem que ser a área que nós mais venhamos a orar, a buscar em Deus para não cair de novo. Todos têm uma área vulnerável. O exemplo aqui de Sansão. Sansão era o herói de Israel. Ele era forte, ele foi escolhido por Deus para livrar Israel da mão dos filisteus, dos inimigos. Mas ele tinha um ponto fraco, ele tinha uma área vulnerável, que era o quê? Mulher. Sansão era fortão, né? Mas a fraqueza dele era mulher, ele não podia ver uma mulher. E daí acabou, você conhece a história de Sansão, você sabe como é que ele acabou. Com os olhos furados, preso, envergonhado. Por quê? Porque não vigiou no seu ponto fraco. Então, qual é o teu ponto fraco? Às vezes você diz assim, não, pastora, mas eu, graças a Deus, não tem nada a ver com área sexual, nem de mentira, nem nada disso. Mas às vezes é o teu temperamento. Teu temperamento, às vezes, é a tua fraqueza. Porque, como eu digo sempre, tem pessoa que se a gente encostar assim de leve, explodiu a bomba nuclear. É assim ou não é? É. Então, o ponto fraco da pessoa é o temperamento. É irritado, é nervosinho. Vigia. Se quer ser cristão de verdade, vigia essa área. Porque o inimigo vai fazer de tudo para a pessoa cair ali de novo. Outros é falar demais. Outros é a ira, uma pessoa irada, vive com raiva de todo mundo. Né? Dinheiro. Já falei muito aqui sobre dinheiro. Se você ter dinheiro não é pecado. Se Deus te abençoou com um bom salário, amém, glória a Deus. Ele fez isso para você poder ajudar quem não tem. Mas tem gente que ama o dinheiro e não se controla. Essa é a área fraca da pessoa. O diabo vai colocar um prato de delícias ali na frente da pessoa para fazer a pessoa cair. Como que nós temos que agir com o dinheiro? Usar o dinheiro e não deixar o dinheiro nos usar. Amém? Entendido isso, irmãos? Né? Aí tem gente que também é uma coisa assim mais... Que muita gente não considera pecado, mas é pecado. Está na palavra que é pecado, então é pecado. Comer demais. Essa parte aí, às vezes, né? Tem até, quando a pessoa quer brincar assim, diz assim, cristão não bebe, não joga, mas come. E pecado de comer demais é a gula. Às vezes a pessoa não está nem com fome. E nós temos que comer, porque saco vazio não para em pé, não é verdade? Mas tudo que passa do nosso limite é pecado. Então, a área fraca de muitas pessoas é a comida. Como tem aqueles que têm a parte fraca na bebida alcoólica. É a fraqueza da pessoa. Mas o comer demais também é pecado, irmãos. E prejudica o nosso corpo e prejudica o nosso espírito, porque é pecado. Então, nós temos que proteger a área vulnerável. A pessoa que não protege a sua área vulnerável ao pecado está correndo um grande risco, porque o diabo sabe qual é e vai pôr situações na vida da pessoa para que essa pessoa caia.
Ficou entendido isso? Amém? Então, você sabe no que você tem que vigiar mais, né? Aqui nós podíamos citar várias outras coisas, né? Tem gente, infelizmente, dentro de igrejas que estão viciadas hoje em dia em pornografia. E daí? É um vício, além de ser um vício, é um pecado muito sério. Então, vigiar, vigiar. Um detalhe que eu gosto sempre de falar é assim, irmãos, ó, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Ficou entendido? Vou repetir. Nós não somos pecadores porque pecamos. Mas nós pecamos porque somos pecadores. Então, se nós somos pecadores e nós sabemos que a nossa fraqueza está em tal área, vigie para você não pecar lá. Não pecar, faça de tudo para não pecar. Porque você não peca porque você é um pecador. Você, misturei tudo agora, né? Confundiu. Vou repetir. Não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Então, porque você é um pecador, você vai acabar pecando. E eu digo você, mas eu estou falando para mim também. Todos nós pecamos porque nós temos as fraquezas. Ficou entendido isso? Amém? Então, vigie. Um dos conselhos. Vigie. Já está na hora. Vou falar só mais um e deixamos para terça-feira que vem os outros. Certo? Se Deus permitir. Só mais um conselho. Invista no teu crescimento espiritual. Invista no crescimento espiritual. O que quer dizer isso? A pessoa que não investe no seu crescimento espiritual é aquela que não ora, é aquela que não jejua, é aquela que não lê a Bíblia. Então não está investindo na área espiritual, no crescimento espiritual. Está investindo muitas vezes no mercado, na bolsa financeira, não sei mais no quê. Mas não está investindo na vida espiritual. Então é um grande erro. E a pessoa que não aceita esse conselho, um dia vai ouvir, coitado. Por quê? Porque não orou, porque não buscou a Deus, não aprendeu a palavra, então vai acabar sofrendo. E o final vai ser triste. Então vai ouvir, coitado daquela pessoa, olha agora, parecia ser uma pessoa tão boa, mas... coitado, olha o jeito que está. Então isso é uma coisa muito séria, irmãos. Então nós temos que ouvir conselhos, como nós lemos ali. Deus falando, inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios. Os sábios aqui, a Bíblia, o Senhor usou as pessoas para escrever a Bíblia. O Senhor é a própria sabedoria. Então ele está dizendo... ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento. Deus falando. Então, aprenda a ouvir conselhos. Para que você não tenha que ouvir coitado. Amém? E fazendo isso, nós vamos estar aprendendo a cada dia melhor como viver como cristãos. Se Deus permitir, terça-feira que vem terminamos, porque ainda tem aqui mais alguns conselhos. Tá bom? Você foi abençoado com essa palavra?